Caros irmãos e irmãs, que alegria! Hoje nos encontramos para refletir sobre a Palavra de Deus, essa Palavra que é vida, essa Palavra que nos sustenta. E nós temos sempre que nos alimentar dessa Palavra de Deus, para que possamos ter força para lutar no nosso dia a dia, na nossa vida. E a Palavra de Deus, nesse quinto domingo da Quaresma, se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículo do 20 ao 33. E Jesus fala no Evangelho de hoje da semente, do grão de trigo. Porque se ele não morrer, continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, ele produz muitos frutos. E Jesus está falando hoje da sua própria morte. Que ele é desse grão de trigo. Que doou sua própria vida em obediência a Deus, que veio para nos trazer a salvação. E Jesus, na sua obediência, é condenado à morte de cruz para a nossa salvação. Mas é através dessa morte que nós temos a vida eterna. Por isso que Jesus hoje está afirmando no Evangelho que se o grão de trigo não morrer, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, ele produz muitos frutos. E Jesus é este grão que morreu na sua obediência ao Pai, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida em plenitude. Então, a vida nova em Cristo. Então, produziu muitos frutos, porque é pela salvação de todos que Jesus se entregou. Então, irmãos e irmãs, vamos procurar neste domingo refletir a palavra de Deus, nos alimentar desta palavra, tomar consciência, tomar posse dessa palavra de Deus. Então, se você ainda não foi à missa neste domingo, dê um jeitinho, se levante aí do sofá e vá à missa, porque é importante essa comunhão, é importante ouvir a palavra de Deus. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós nos alimentamos. Quando nós participamos da Eucaristia, nós nos alimentamos. É o próprio Cristo, Senhor, que se faz alimento para nós. Então, meus irmãos, veja que graça nós temos. Quando nós participamos da Santa Missa, nós estamos nos alimentando 2 vezes. Isso é muito importante. Então, se a gente tem essa consciência, jamais eu ia perder uma missa. Porque é necessário para a nossa vida, é necessário para o nosso sustento. Então, e além de uma semana de graça, Porque quem vai à missa é pedir bênção para toda a semana, iniciar o seu trabalho, iniciar a sua vida, abençoar a sua família. Então, vamos receber essa bênção de Deus. Vamos acolher essa verdade de fé no nosso coração. Então, já está se aproximando a festa maior da nossa vida, que é a Páscoa. Semana que vem nós já estamos domingo de Ramos. Jesus já entra triunfante em Jerusalém, para viver a Páscoa, para cumprir toda a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que nenhum dos seus filhos que professa a fé no Cristo se perca. Então, meu irmão e minha irmã, vamos viver autenticamente essa nossa fé. Falta apenas uma semana aí para a Quaresma. Vamos colocar em prática o nosso jejum, vamos colocar em prática a nossa penitência, a nossa oração. E assim, nesse domingo, vamos pedir assim a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre cada um de nós, para que essa semana seja de graça, seja de realizações e que a gente possa viver verdadeiramente a nossa fé no Cristo Jesus. Que venha a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.